Ok, Edu, boa noite. Boa noite, gente. Vamos dar início à entrevista do técnico Eduardo Barros. Boa noite, Eduardo. Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. Hoje, precisando se afastar da zona de rebaixamento, né, o Fluminense enfrentou um Juventude que não jogava há mais de um mês por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Um jogo que, assim, analisando um calendário, parecia ser uma obrigação do Fluminense vencer, principalmente por ser no Maracanã. E não só hoje, mas até mesmo em vitórias recentes contra o Colo-Colo, o Cerro, o próprio Alianza Lima, a gente viu um Fluminense com muitos erros técnicos, né? Erros esses de jogadores que a gente está acostumado a ver se destacarem justamente pela técnica. Hoje, calhou de um deles prejudicar ali o resultado, que era a vitória que o Fluminense tinha até o momento parcialmente. Queria saber a que você atribui esses erros técnicos e se você considera que esse é um dos grandes motivos para o Fluminense ainda não ter entregado partidas seguras em jogos importantes na temporada. Boa noite. Os erros técnicos eles são inerentes ao jogo. Todo jogo tem maior ou menor incidência de erros, mas os erros estão sempre presentes. Os elencos de 2022 e o vitorioso elenco de 2023 também cometeu erros técnicos, todos os jogadores, em diferentes circunstâncias. É claro que um erro desse, aparente como aconteceu hoje, ele tende a chamar mais atenção da imprensa, da torcida e até mesmo da gente. Mas a gente não pode reduzir o resultado do jogo a este erro, porque o jogo tem 90 minutos, nós tivemos outras chances, o jogo poderia ter se desenhado favoravelmente para a nossa equipe, nós saímos ganhando o jogo, como temos saído em outros jogos do Campeonato Brasileiro, e infelizmente a gente não tem conseguido sustentar a vantagem momentânea no placar. É claro que numa equipe modificada em relação àquela equipe que terminou a temporada de 2023, vai demandar um tempo para que a sinergia e o entrosamento entre os jogadores surja com mais naturalidade. E não tem outro ambiente que não um cenário de jogo para que os jogadores façam isso e ao longo do tempo e dos resultados vão adquirindo confiança. Tem algumas rodadas que a gente não perde, a gente não do Campeonato Brasileiro, mas alguns jogos que a gente vem fazendo e nós temos conseguido resultado positivo. Hoje era um dia que, após fazermos 1-0, a gente imaginava que o Juventude ia tentar recuperar bolas no campo de ataque e a gente tinha que ter um outro tipo de posicionamento. Então a gente não pode reduzir somente ao erro técnico o resultado do jogo. Aquela circunstância que se configurou e ocasionou o gol, ela pedia um outro tipo de posicionamento da equipe. Então, convido a todos a olhar o posicionamento da equipe e ali sim a gente avaliar se daria ou não para sair jogando, porque senão fica fácil apontar individualmente um erro num esporte que é coletivo. Eduardo, Bárbara Mendonça, GE. Globo, aqui, tudo bem? Boa noite. Fluminense sai daqui hoje vaiado, prestes a enfrentar um Botafogo num clássico, né? Você falou há pouco do ganho de confiança dos jogadores. De que forma essa insatisfação da torcida afeta a moral do elenco, pensando já no clássico contra o Botafogo? E, na sua opinião, quais são os erros mais urgentes, digamos assim, a serem corrigidos para o clássico? A insatisfação é compreensível e diria até que ao longo do jogo não houve insatisfação, houve um movimento de apoio. Um pesar é que, infelizmente, hoje eu esperava um Maracanã com um maior público, considerando o nosso retrospecto recente, considerando que nos próximos 2 meses nós só temos Campeonato Brasileiro. E é esse campeonato que se apresenta para a gente fazer uma campanha de recuperação. E para a gente fazer uma campanha de recuperação, contar com um torcedor como nosso 12º jogador é fundamental. O Maracanã com 20 mil, ele tem uma atmosfera. Com quase 60, a atmosfera é outra. Então, o apelo ou o pedido é que o torcedor entenda esse momento como um momento no Campeonato Brasileiro que a gente precisa de apoio para ajudar a nossa equipe a sair desse momento. Para pegar o gancho em relação ao Clássico, o Clássico nós temos que, como ponto de partida, competir. E aí, nas sessões de treinamento que nós vamos ter ao longo da semana, nas conversas com o Diniz, na preparação para o jogo, vai ser construído esse ambiente, esse espírito, essa energia, para a gente chegar muito forte, independentemente da diferença de pontuação na tabela, para a gente fazer um grande jogo contra o Botafogo. Eduardo, boa noite. Pedro Ribeiro, do Saudações Tricolores. Boa noite. Pouco antes de sair, o Marcelo ficou um bom tempo conversando com você e com a comissão técnica à beira do campo.
Um dos auxiliares até correu ao vestiário e voltou para buscar alguma coisa para ele. O que aconteceu com ele para ele acabar saindo? Foi lesão, cansaço? E o que foi essa conversa de vocês? Marcelo pediu uma hidratação, mas não de água de coco. E foi difícil a comunicação no início, porque a gente não sabia exatamente o que era. Ele estava bem longe do banco, a quase 70, 80 metros. E aí, quando ele vem para o lado de cá, ele faz uma jogada, se hidrata, tenta voltar e não consegue, por isso ele acaba sendo substituído. Barros, boa noite. Fábio Rangel, do canal BTB Esportes. Eu queria saber sobre esse estilo de jogo do Fluminense, essa jogada que todo mundo já conhece, né? Ali, o Fábio pega a bola, toca ali pro zagueiro, toca pro lateral. Eu queria saber se não é orientado assim, aquele linguajar, aquele chuta pro mato, aquele joga feio, porque não é a primeira vez que o Fluminense ele leva um gol assim. É um estilo de jogo vencedor, campeão da Libertadores, estava lutando aí pelo tri, né, do Campeonato Carioca, ganhou a Recopa também, mas assim, a gente deve criticar quando erra. E não é a primeira vez. Então eu queria saber se não tem esse linguajar. Tipo assim, quando apertar, joga pro mato, joga feio. Eu queria saber se isso não é orientado também. É muito curiosa a sua pergunta, porque ela demonstra assim a sua indecisão, né? Porque ao mesmo tempo que você quer elogiar o estilo de jogo que foi campeão da última Libertadores e da Recopa, como você destacou, você tem um tom depreciativo tanto no seu tom de voz como na própria pergunta. Seria incoerente da nossa parte se a gente exigisse um tipo de saída jogando que nos desse mais desvantagem do que vantagem. Se o Fluminense está nessa prateleira que está hoje no futebol brasileiro, existem muitos méritos. Eu poderia falar elenco, gestão, torcida, trabalho de médio e longo prazo e filosofia de jogo, DNA, identidade. Não se ganha o que ganhou, da forma que ganhou, sem impor um estilo como o Fluminense vem impondo nas últimas temporadas. E isso só faz bem para o Fluminense, porque exige mais dos nossos jogadores, exige mais do clube como instituição, exige mais da comissão técnica em relação à preparação para jogos. Avaliem como vem jogar os adversários contra o Fluminense. Vê se alguém vem com um nível baixo de rotação. Vê se alguém vem para fazer um jogo em que pode cadenciar. Todos os times que vêm aqui, ou para marcar alto, como marcaram alto Colo-Colo e Juventude, mais recentemente, ou para marcar baixo, como fizeram a Aliança e Cerro Porteño, todos os times dão a vida para jogar com o Fluminense. Isso é um cenário que nos interessa muito para o nosso desenvolvimento e pensando nos objetivos do clube de médio e longo prazo. Agora, numa circunstância em que não ficou bom para sair jogando, para a gente pegar uma questão específica como você traz, repito o que eu disse no início, seria incoerente se a gente não pedisse para fazer um outro tipo de jogada. E aí, basta você assistir todos os nossos jogos, do início ao final do jogo, para você observar se a gente faz ou não bola longa. Hoje o Thiago tentou controlar uma bola com um pequeno chapéu no adversário e a bola ficou ruim. Ele fez bola longa. No último jogo, o Marlon fez um passe pressionado para o Fábio ficou desconfortável. O que ele fez? Ele fez uma bola longa. Então, a bola longa ela não está excluída do nosso repertório. Inclusive, contra o Aliança, nós fizemos 3 em sequência, que eu me lembre, em saídas jogando, 2 direcionadas ao John Kennedy, 1 direcionada ao Renato. Então, será que não tem bola longa, ou será que tem gente que não está enxergando a bola longa? Eu faço essa reflexão para você. O Eduardo, a última aqui. Tudo bem, Eduardo. Queria comentar um pouco sobre a torcida. Hoje, mais uma vez, a torcida saiu vaiando no final do jogo. Se pudesse dar um tipo de recado, a torcida está insatisfeita, isso acaba pesando no vestiário para vocês também? Alguma coisa que está incomodando? Não pesa, de forma alguma. É claro, nós temos que hoje entender a insatisfação do torcedor que veio ao Maracanã. Porque era um jogo que nós saímos vencendo, um jogo difícil. Vocês avaliam... Alguém disse aí que era obrigação vencer o Juventude. Isso é um desrespeito ao Juventude. Era uma obrigação jogar bem e ter meritocracia
para vencer o Juventude. O Juventude começa a partida melhor que a gente numa rotação abaixo do ideal. A gente entra no jogo, a gente passa a controlar o jogo, ter as melhores chances, a pressionar, encurralar a saída do Juventude. A ideia do Juventude era sair jogando, e a gente consegue roubar, e numa das roubadas de bola no campo de ataque a gente tem o pênalti. O segundo tempo, o Juventude volta muito agressivo, a gente volta numa rotação abaixo do ideal, e é nesse ato que a gente cede o empate. A gente entende que depois do empate a gente poderia ter produzido mais? Poderia. Aí o jogo ganha um caráter emocional, a gente começa a alçar a bola de qualquer maneira. Não é qualquer bola que a gente tem que alçar na área, a gente tem que se posicionar bem no campo de ataque, preencher a área, circular para fazer balançar a marcação do adversário, para aí sim, no momento certo, como a gente fez no primeiro gol contra o Aliança Lima, a gente conseguir terminar a jogada com mais chances dela terminar em finalização e você não sofrer o contra-ataque. Nesse aspecto, faltou a gente produzir um pouco melhor do que a gente conseguiu produzir nos últimos jogos no Maracanã. O torcedor vaiar após o jogo faz parte. Ao longo do jogo, ele apoiou. E esse apoio, repito, eu já disse na questão anterior, esse apoio é fundamental para esse momento que se apresenta para a nossa equipe no Campeonato Brasileiro. Ok, Eduardo, obrigado, gente, boa noite.